olha só quem tá comigo, Fernanda Yumi, gente, a nossa Yuyu. Tudo bem, Yuyu? Tudo. A Yuyu veio agora, gente, porque eu fiquei sabendo que ela adora o mundo animal, não é, Yuyu? É. Você adora cavalo, cachorro, dinossauro, não é? Aham. Dinossauro também, viu, gente? Ela gosta de tudo. É, e ela é super curiosa. Mas eu que quero saber agora, Yuyu. Você sabe o que são fósseis? Ossos de dinossauros? Tá indo bem, ó. Tá indo bem. A gente vai falar um pouquinho de fósseis que podem ser de vários tipos, não só de dinossauros. E para explicar um pouquinho disso tudo aqui pra gente, nós temos o nosso professor e biólogo Edris Queiroz e Tudo bem? a nossa professora Ana. Bem-vinda, Ana. Muito Obrigada por ficar aqui com a gente. E eles vão explicar um pouquinho pra gente essa história de fósseis. A Yuyu começou bem, né, o raciocínio. Bem, ela já tá assim, mandando super bem. A gente estava conversando, ela falou que adora os bichos, né? Tem um carinho muito grande. A gente vai falar um pouquinho. E hoje, Dani, a gente vai falar assim de uma coisa muito legal. Que são os fósseis? Porque ela falou assim, são ossos de dinossauros. Mas não são só ossos de dinossauros, né? Existem vários tipos de fósseis, né? Sim, os fósseis, na verdade, eles são assim, eles representam, né, vestígios de vidas passadas, né, de milhões e milhões de anos atrás. Então, um fóssil pode ser um osso que foi fossilizado, pode ser a marca, a pegada de um animal, né, a marca da urina deixada sobre a areia e que se petrificou. Fezes também podem ser fossilizadas, né? Um inseto no âmbar, como aquele lá do filme Jurassic Park, né? Então, são vestígios que contam a história da vida no nosso planeta, há muitos anos, muitos milhões de anos atrás. Tá muito bem. E às vezes, assim, vários grupos de animais deixam rastros que acabam sendo fossilizados com o tempo e fica a marca lá, né? Às vezes pegadas também de grandes animais, né? Que você não tem um fóssil, não tem um osso, ela pode ficar lá preservada. E essas marcas também elas são muito importantes que podem estabelecer as relações entre espécies. Por exemplo, se um está correndo na frente, o outro está correndo atrás, será que era uma cena de uma predação, por exemplo? Será que um estava querendo comer o outro? Olha, que legal. Tá? Ou então, pode também se inferir o peso do animal, o tamanho do animal, a cavalgada, né, entre aspas, né, se ele estava correndo, se ele estava trotando, se ele estava andando devagar. Então, tudo isso se estabelece através dos equinofósseis. Quantas coisas, né? A gente nem Sim, imagina. o que é muito legal é assim, porque tem muita gente que ainda não acredita que os dinossauros existiram realmente, mas a gente trouxe aqui hoje, né, várias coisas para estar comprovando isso, né? Então aqui os Yuyu, fósseis. você acredita que os dinossauros existiram? Sim, até tem provas. Tem provas? Que provas são essas? Tem tipo assim os dentes, Tem dente? as pegadas, né? Nossa, eu tô achando que esse dente aqui, ó, foi o pai da Yuyu que arrancou. Não foi, ó? Esse aqui era o canino de um paciente dele, não era? Não. Não? De quem que era esse dente aqui? Esse era um dente de um Tiranossauro Rex. Gente, que coisa pequenininha, olha só. Ó, pequenininho, né? É assim, tipo, tamanho da mão, ó. Né? E o tamanho, às vezes, do dente, assim, a preservação que a gente tem desse fóssil, né, que a doutora estava me explicando, é muito legal para a gente compreender, assim, do que esse animal, às vezes, se alimentava, né? Então, se você encontrou um fóssil de um dente de determinado bicho daquela época, a gente vai saber o que ele predava, né? Qual que era a presa preferida dele. Então, olha a importância que a gente tem na preservação desses fósseis, dessas coisas todas. O que a gente precisa primeiro entender é assim, às vezes as pessoas perguntam, mas vocês estão com fósseis verdadeiros aí, vocês estão mostrando isso é permitido, não é permitido? Assim, tem muita coisa que não é permitida. Então, o que a ciência conseguiu fazer, né? Então, a gente tem alguns fósseis aqui que são verdadeiros mesmo, que são, né, de milhões de anos atrás, e tem outros que não dá, às vezes, para a gente fazer essa diferença, que são as réplicas.
Então, a professora Ana tem uma coisa muito legal, ela tem uma empresa que ela monta as réplicas dos fósseis verdadeiros, que são aqueles fósseis que podem ser levados para as escolas, para as universidades, porque às vezes a universidade quer fazer uma pesquisa, quer fazer um trabalho, ou próprio uma escola, e ela não tem acesso a isso. Como que ela faz? Então, hoje você consegue se reproduzir e você pode vender para essas pessoas. Elas não precisam tirar aquele patrimônio da natureza. E aí isso desestimula o tráfico de fósseis. Pra você ter uma ideia, no Brasil existe muito tráfico de fósseis. Então a gente tem, né, uma riquíssima preservação de animais fossilizados e acabam sendo explorados e mandando para fora através do tráfico aí de fósseis e tal. Professora, explica pra gente então aqui o que a gente tem de verdade